Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse momento. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra com o tema: por que Saul perdeu o trono de Israel? Por que Saul perdeu o trono de Israel? Vamos tomar como base o capítulo 15 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos, talvez aí, ler até o capítulo todo, mas vamos lendo em parte. Né? Vamos ler agora do versículo 1 até o versículo 9, aonde eu quero depois identificar aí o primeiro motivo pelo qual Saul perdeu o trono de Israel. Isso aí vai servir de meditação para nós, né? Para que nós também não venhamos perder as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para nós. Por que nós perdemos, né, essas bênçãos? Vamos ver isso vendo, né, comparando aí por que Saul perdeu o trono de Israel. Vamos ler, acompanhe comigo 1 Samuel, capítulo 15, é o capítulo todo, mas vamos ler agora de início até o versículo 9. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Guarde aí, a ordem de Deus era destruir tudo. Versículo 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, regirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. A gente vai continuar lendo. Por que Saul perdeu o trono de Israel? A gente vê, irmãos, que antes desse capítulo 15, Saul já vinha dando nota fora, já vinha fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, mas nesse capítulo 15 foi a gota d'água. Deus tinha mandado através de Samuel que Saul fosse destruir os amalequitas, né? Porque os amalequitas tinham se posicionado contra o povo de Deus quando eles saíram do Egito, e agora, depois de muito tempo, Deus manda que Saul destrói os amalequitas. E essa missão que Deus estava dando para Saul através de Samuel poderia confirmar o reinado na mão dele, ou poderia ser a última gota para que Deus rejeitasse ele. Então, Saul foi. A ordem de Deus é bem expressa no versículo 3. Vai, pois, e fere Amaleque e destrói totalmente. Totalmente. Era para destruir totalmente tudo que tivesse, para matar homem, mulher, crianças e camelos e ovelhas. Assim era a ordem do Senhor. Porém, quando Saul chega lá e Saul olha as ovelhas,
Saul olha os animais que Deus tinha mandado destruir e Saul, ele não quis destruir totalmente. A Bíblia diz no versículo 9 que ele perdoou Agag, que Deus tinha mandado destruir. Aí perdoou também o melhor das ovelhas, melhor das vacas. Quando Saul chegou lá, viu as vacas fortes, gordas, as ovelhas bonitas. Aí Saul, talvez pensando, para que destruir isso também? Vamos matar somente os amalequitas. Não precisa fazer isso tudo. E aí, meu irmão, eu encontro aqui, nesse versículo 9, primeiro motivo porque Saul perdeu o trono de Israel. E eu coloquei aqui por não renunciar às coisas que desagradam ao Senhor. Saul perdeu o trono, primeiro, por não renunciar àquilo que desagradava ao Senhor. Quando ele chegou com o povo e viu algumas coisas que no pensamento dele poderia ser poupado, ele desobedeceu ao Senhor. Ele poupou quando Deus mandou destruir. E o que eu quero meditar com você nesse momento era as coisas que... Por que Saul ele poupou algumas ovelhas, algumas vacas, alguns cordeiros? E por isso que eu coloquei aqui esse primeiro motivo. Primeiro motivo que a gente perde as bênçãos e que Saul perdeu o trono de Israel, por não renunciar ao que desagrada a Deus. O que desagradava a Deus naquele momento era ele ter poupado aqueles animais, ter poupado a vida do rei. Mas por que Saul poupou aquelas ovelhas? Por que Saul não renunciou àquilo que não agradava ao Senhor? Não é? Porque aquelas ovelhas, aqueles animais chamaram a atenção de Saul. É como se ele tivesse pensado assim: não precisa a gente poupar, não precisa a gente matar esses animais. Aí diz aqui no final do versículo 9 que a toda coisa vil e desprezível, né, que Saul viu, aí ele destruiu totalmente. Mas as ovelhas gordas, as vacas fortes, os cordeiros mais fortes, aí ele achou que era demais, não precisava fazer isso. Primeiro, irmãos, que a gente aprende que a gente não tem que discutir o mandamento de Deus, o que Deus nos manda fazer. Entenda isso. Você não sabe por que Deus te manda fazer alguma coisa. E talvez você nunca vai saber nessa vida. Nós só temos que obedecer. Não fomos chamados para questionar. E também não temos que obedecer somente quando descobrimos por que Deus mandou fazer isso. Às vezes você não descobre. Às vezes Deus te manda fazer alguma coisa e você não entende por quê. Mas, irmão, nós não fomos chamados para entender o porquê. Fomos chamados para obedecer. Saul tinha que simplesmente obedecer. Mas ele matar aquelas ovelhas fortes, não é? Aquelas ovelhas saudáveis, aquelas vacas, era como se fosse um desperdício. Não precisa fazer isso. E aí, meu irmão, a gente começa a se perder. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente fica se questionando se precisa fazer isso. Como se a gente dissesse: precisa disso tudo? Não é? Então eu quero te dizer uma coisa: o que Deus te manda fazer é inegociável. Inegociável. O que Deus mandou você fazer, não tem como você questionar, não tem como você negociar com Deus. Não tem como você negociar por que fazer, por que não fazer, como fazer, não. Se Deus mandou, meu irmão, Deus mandou. Ele só está esperando que você obedeça. E por que Saul não obedeceu? Porque aquelas ovelhas gordas, fortes, chamaram a atenção dele. Mas as ovelhas magras, as coisas desprezíveis, aquela ovelha mais magrinha, mais raquítica, aquela vaca mais magrinha, aquelas coisas que não chamaram a atenção de Saul, aí, diz no final do versículo 9, ele destruiu. Toda coisa vil e desprezível ele destruiu.
Aí Saul perdeu o trono de Israel por não renunciar o que desagradava ao Senhor. Por não deixar aquilo que desagradava a Deus, mesmo que aquilo chamasse a atenção dele, mexesse com ele. É aí que eu quero chegar com você. Às vezes Deus nos manda deixar alguma coisa e tem coisa, irmãos, que é fácil deixar, é fácil renunciar. Tem coisa que não precisa de sacrifício. Tem certos pecados que já não chamam a tua atenção, já não mexe com você. Isso é fácil deixar. Mas Deus não quer saber o que mexe e o que não mexe conosco, o que chama ou o que não chama a nossa atenção. O que é para deixar é inegociável. Deus não quer saber o que você gosta e o que você não gosta. Se é para deixar, sendo você gostando ou não, tem que deixar. Isso que você tem que entender. Isso que pode destruir a nossa vida. Olha, eu não tenho que deixar aquilo que desagrada a Deus, só aquilo que não mexe comigo. Mas aquilo que mexe, aquilo que é um sacrifício para você. Mas deixar isso é muito difícil. Mas se isso é alguma coisa que não agrada a Deus, sendo difícil ou sendo fácil, Deus quer que você renuncie. Seria muito fácil, né? Renunciar somente às coisas que não mexem conosco, né? Que não é uma tentação forte, aquilo que a gente deseja. Seria muito fácil. Mas às vezes Deus quer que você renuncie àquilo que você tem vontade. E aí é profundo, viu? Porque nem sempre o que temos vontade, nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Às vezes temos que renunciar à nossa vontade. Aquilo que queremos. Queremos, mas Deus não quer. Então, se Deus não quer, meu irmão, eu tenho que renunciar, mesmo querendo, mesmo gostando, eu tenho que deixar para trás e preferir a vontade do Senhor. Então, por que Saul perdeu o trono de Israel? Por não renunciar àquilo que desagradava ao Senhor. O que é que desagrada ao Senhor? Renuncie. Não comprometa o teu chamado. Vale mais o que Deus chamou você para fazer do que isso que você quer se apegar, do que isso que você não quer deixar, meu irmão. Valia mais o chamado de Saul, né, do que aquelas ovelhas gordas, do que aquelas vacas gordas, do que a vida de Agag. Valia mais para Saul, pelo menos ele deveria entender isso, que valia mais para ele o chamado dele do que aquelas coisas, do que aquele gado, do que a vida de Agag. Então, o que Deus chamou você para fazer vale mais do que isso que você precisa renunciar. Então, começamos aí, né? Por que Saul perdeu o trono de Israel? Então, por não renunciar ao que desagradava ao Senhor. Vamos continuar, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda noite clamou ao Senhor. Por que Saul perdeu o trono de Israel? É o tema da mensagem. Aqui no versículo 11 a gente encontra Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul. Deus falando por Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei de Israel, porquanto deixou de me seguir. Então eu encontro aqui, irmãos, por que Saul perdeu o trono de Israel? Segundo ponto, por obedecer de forma incompleta. Incompleta. Veja bem. E o que é desobedecer de forma incompleta? Versículo 11. Deus disse assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Obedecer de forma incompleta, irmão,
é a mesma coisa de deixar de seguir ao Senhor. Veja bem, Saul tinha ido lá, tinha matado os amalequitas, tinha destruído os inimigos, mas não tinha feito tudo do jeito que Deus tinha mandado. E quando você não faz tudo do jeito que Deus manda, faz pela metade, a palavra de Deus para você é: deixou de me seguir. Que coisa terrível, irmão. Obedecer de forma incompleta é a mesma coisa de não fazer nada, meu irmão. É a mesma coisa de não fazer nada. Então, Saul tinha destruído os inimigos, mas ele não tinha feito tudo que Deus tinha mandado. Então, Deus usou Samuel para dizer assim: Saul deixou de me seguir. Tu já pensou, meu irmão? Obedecer de forma incompleta é deixar de seguir ao Senhor. Então, cuidado. Por que Saul perdeu o trono de Israel? Por obedecer de forma incompleta. Deus, Ele sabe exatamente o que mandou você fazer. Tá tudo anotado, meu irmão. Ponto e vírgula, tá tudo anotado. E Deus quer obediência de forma completa. Sabe quando a gente manda um filho fazer alguma coisa e ele faz quase tudo, né? E ele diz assim: pai, eu fiz aquilo, você, por exemplo, dá 3 tarefas ao teu filho, ele faz 2, aí ele diz assim: pai, eu não consegui fazer aqui, mas pelo menos eu fiz isso e isso. Aí, muitos de nós, né, dizendo: tá bom, meu filho, tá bom, tá certo. É interessante que Deus não vai dizer assim. Deus não vai dizer tá bom. Deus mandou três coisas para você fazer. Deus quer as 3, viu, irmão? Deus quer as 3. Deus mandou 5, Deus quer as 5, viu? Não tem como você fazer 4 e dizer para Deus que pelo menos 4 você fez. Deus vai dizer para você que você não fez nada, irmão. Que você deixou de seguir ao Senhor. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Ele quer tudo. Ele quer tua obediência completa. Porque a benção dele também é completa. Porque o céu é completo. O que Deus tem para você é completo. Então por que a tua obediência é incompleta? Porque o que você tem que fazer para Deus é pela metade. Se ele não dá nada, é pela metade para você. Pense nisso. Então vamos continuar. Por que Saul perdeu o trono de Israel? Primeiro, por não renunciar às coisas que desagradam ao Senhor. Segundo, por obedecer de forma incompleta. Continuando, versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Irmão, isso é tremendo. Veja bem. Aí Samuel vai encontrar com Saul. Aí, versículo 12, né? E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. Aí, irmãos, quando Samuel foi encontrar com Saul, depois que ele tinha obedecido pela metade, aí no versículo 13, Samuel se aproxima, e Saul diz assim: bendito sejas tu do Senhor. Tu sejas bendito, Samuel. Eu executei as palavras do Senhor. Eu fiz o que o Senhor mandou. Versículo 3, né? Veja que coisa interessante, irmãos. Saul tinha obedecido de forma errada. Mas ele pensava que tinha feito tudo certo. Eu coloquei aqui: por que Saul perdeu o trono de Israel? Por ter a consciência cauterizada. Irmão, isso rende, viu?
Veja bem, Saul pecou, mas achou que estava tudo bem. Ele nem sentiu mal. Ele achou que estava tudo certo. Irmão, então Saul perdeu o trono de Israel, irmão, porque estava com a consciência cauterizada. Já estava tomando o amargo por doce. Já estava achando que estava tudo normal, quando estava todo errado. Ele tinha obedecido de forma incompleta, não era aquilo que Deus tinha falado para ele, mas para ele estava tudo certinho. Ele achou que estava tudo bem, normal. E é triste quando a pessoa começa a achar que o pecado é normal. Achar que a desobediência é normal, é obediência. A desobediência é obediência. Achar que não tem nada demais. Essa frase, não tem nada demais, é terrível. Ou então, não tem nada a ver, isso é besteira. Isso é quando a mente da pessoa já está cauterizada, irmão. Né? Ela não sente mais quando peca. Saul não sentiu que tinha pecado. Então, isso é terrível, ter a consciência cauterizada. Foi por isso que Saul perdeu o trono de Israel. Porque para ele era normal o que ele fez. É triste quando a gente não sente, irmãos, o pecado. Não sente mais. E tem tantas pessoas assim. Tantas pessoas assim. É maravilhoso quando a pessoa sente quando erra, chora, se quebranta, né? Pede perdão ao Senhor. Mas é triste quando a pessoa é como se não tivesse de que pedir perdão. É como se você falasse para ela que ela tinha que o que ela falou, que ela fez estava errado, e ela, errado como? Errado o quê? Irmãos, tem um monte de gente assim, meu irmão. Você quer mostrar o erro para ela, mas ela não vê o erro. Que erro? Ela acha que está certa. Ela está toda errada. Mas ela acha que está tudo bem. É triste, isso é uma situação complicada. Quando você tenta mostrar para a pessoa que ela fez errado e ela, não, está certo. Isso é normal. Era assim que Saul estava. Para ele tinha ido, obedecido a Deus e pronto. Poupar a vida de Agag, poupar algumas ovelhas, alguns cordeiros, algumas vacas, não era nada. Isso é normal. O importante é que ele destruiu o povo tudo que Deus tinha mandado. Para ele estava tudo certo. Então por que Saul perdeu o trono de Israel? Pela mente cauterizada. Ele, mesmo errado, achava que estava tudo bem. Isso é terrível, meu irmão. Peça ao Senhor para não deixar isso acontecer com você. Peça ao Senhor para você não ficar orgulhoso, não querer voltar atrás, não querer se arrepender, não querer se humilhar, né? Achar que está certo estando errado. Peça ao Senhor esse livramento, mas que dentro do seu coração tenha quebrantamento, tenha o voltar atrás, tenha o consertar, tenha o se arrepender, mas que a sua mente nunca esteja cauterizada, sabe? Você não veja mais o erro. Era assim que Saul estava, e foi por isso que ele perdeu o trono de Israel. Porque ele já achava que estava tudo bem com ele. Acabou de pecar. Tinha acabado de pecar, tinha acabado de fazer a obra pela metade, de desobedecer ao Senhor e achou que estava tudo certo. Foi aí que ele perdeu o trono de Israel, irmão. Versículo 14. Então disse Samuel
Saul estava dizendo que estava tudo bem, né? Aí Samuel disse assim, versículo 14. Então disse Samuel: então que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou a Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Veja bem, irmãos. Quando Saul disse assim: obedecei, fiz tudo que Deus mandou. Aí Samuel disse assim: que barulho de ovelha é esse? Estou ouvindo alguns bois, os mugidos de bois, os barulhos de ovelhas. Que barulho é esse? Aí Saul tenta explicar. Versículo 15. E disse Saul: de Amaleque foi que o povo trouxe, Samuel. Porque o povo, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Mas o resto, Samuel, o resto a gente matou todinho. São as ovelhas aí que o povo trouxe aí e tal. E aí, irmãos, eu encontro mais um motivo pelo qual Saul perdeu o trono de Israel. E eu coloquei aqui: por culpar os outros pelos seus erros. Quando Saul viu que estava se encrencando, aí ele pegou alguém no lugar dele. Pegou alguém, ou seja, ele disse assim: não, Samuel, isso aí foi porque o barulho aí de ovelha, de bois que você ouve, foi porque o povo trouxe algumas ovelhas, alguns bois. O povo que trouxe. Mas, irmão, Deus tinha mandado Saul matar tudo. Não tinha que ouvir o povo. Mas aí Saul começou a colocar a culpa nos outros pelos seus erros. Irmão, isso não justifica. Deus não quer saber disso. Não cometa algum erro e diga assim: Deus, foi por causa de fulano, eu não queria fazer isso, foi por causa dessa situação, foi por causa daquela pessoa, foi por causa daquele irmão, daquela irmã. Não era o que eu queria, mas foi por causa disso, só por causa disso, Senhor, que eu fiz, que eu cometi isso que não te agradou. Irmão, a responsabilidade é pessoal. E além do mais, Saul não podia nem dizer isso porque Saul era o rei. Mesmo que o povo, né, mesmo que essa desculpa fosse verdade, Saul podia dizer na hora para o povo: não, Deus mandou destruir. Não, eu sou o rei, Deus mandou destruir, vou destruir. Mesmo que, né, se o povo tivesse realmente querendo poupar as ovelhas, Saul era o rei, a ordem era para Saul. Então, por que Saul perdeu o trono de Israel? Por culpar os outros pelos seus erros. A responsabilidade é sua. O que Deus mandou você fazer, Deus vai requerer de você. Não adianta você não fazer e dizer que é por causa de alguém. Deus está esperando a tua obediência. E Deus não vai aceitar que você não faça por causa de ninguém. Não culpe os outros por deixar de fazer o que Deus está mandando você fazer, meu irmão. O que é que Deus está mandando você fazer? Não deixe de fazer por causa dos outros. Não deixe de fazer por causa de ninguém. O chamado é teu. A bênção é tua. A responsabilidade é tua. Também a cobrança vai ser tua. E a cobrança vai ser tua e Deus não vai querer saber dos outros não. Porque o chamado é pessoal. A cobrança também vai ser pessoal. Então, Saul perdeu o trono de Israel por outros motivos que a gente vem falando e agora por culpar os outros pelos seus erros. A responsabilidade, irmão, é individual. O chamado é individual. O que Deus está querendo que você faça, Deus vai cobrar de você. Lá no último dia você não vai dizer que foi por causa daquele, por causa dos outros. Não. Deus vai querer saber de você. Deus vai querer olhar as tuas mãos. Ele vai esperar que você entregue na mão dele o que ele mandou você entregar.
Então não coloca culpa nos outros. Se você não está fazendo o que Deus mandou e pensa que Deus vai entender, o problema é isso, né? Que a gente, depois que aprendeu essa frase, que Deus entende, a gente, né, deixa de fazer muita coisa, afinal de contas, Deus vai entender, né? Deus sabe. Irmão, entender é uma coisa, aceitar é outra. Nem tudo que Deus entende, Ele aceita. Ele entende que as pessoas podem influenciar você a errar, as pessoas podem influenciar você a pecar, influenciar você a não cumprir o que Deus colocou na tua mão. Deus entende, mas a responsabilidade é sua. Ele entende que tem influência, mas influência é uma coisa, mas ninguém manda na minha vida. Cada um, a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então você vai dar conta de você mesmo. Então não coloque a culpa em ninguém. Deus está esperando você fazer. Está esperando tua obediência, está esperando você cumprir seu chamado. E ninguém pode impedir, meu irmão. Não coloque a culpa em ninguém. Não seja como Saul. E o que eu encontro aqui também? Motivo pelo qual Saul perdeu o trono de Israel. Por achar, nós começamos dizendo que, por que Saul perdeu o trono de Israel? Por não renunciar às coisas que desagradam a Deus, né? Falamos no princípio. Depois, por obedecer de forma incompleta. Terceiro, por ter a consciência cauterizada. Quarto, por culpar os outros pelos seus erros. E o quinto agora, por achar que se é para Deus, vale tudo. Olha o que Saul diz. Ô Samuel, essas ovelhas aí foi porque o povo colocou a culpa no povo, né? Aí depois assim, porque o povo pegou lá as ovelhas, as melhores ovelhas, ô Samuel, eles pegaram as ovelhas, o melhor que tinha lá, porque era para oferecer para Deus, Samuel. Deus tinha mandado destruir, mas eles pegaram, porque eles queriam oferecer em holocausto. Era para Deus, foi por isso que eles pegaram. E aí, irmão, eu coloquei aqui. Por que Saul perdeu o trono de Israel? Por achar que se é para Deus, vale tudo. Se é para oferecer para Deus essas ovelhas, aí Saul estava dizendo assim, se é para oferecer para Deus, então não importa que a gente esteja desobedecendo. Não importa, o importante é que a gente vai oferecer em holocausto. Meu irmão, não é porque é para Deus que vale tudo, que pode ser de qualquer forma. Não. Nem sempre os fins justificam os meios. Não, a finalidade era, por exemplo, né, o povo dizia, Saul, pelo menos Saul disse que esse era o pensamento do povo. Não, isso é para Deus, então vale a pena a gente desobedecer. Afinal de contas, as ovelhas é para oferecer para Deus mesmo. Então eles estavam dizendo assim, já que é para oferecer para Deus, o que importa é a gente estar oferecendo para Deus mesmo, que a gente está desobedecendo. Mas, irmão, os fins não justificam os meios. Não é porque é para adorar a Deus que vale tudo. Não é porque é para Deus o que eu quero fazer que vale tudo. Não, de forma nenhuma. Não é? É do jeito que Deus quer que você faça. A gente comete muito erro em achar que se eu quero fazer alguma coisa para Deus, se é para o Senhor, pode ser de qualquer maneira, Deus vai entender, né? Mas não é assim, meu irmão. E Saul se perdeu por causa disso. Saul queria dizer, estou desobedecendo, ô Samuel, mas é para oferecer em holocausto. Não, irmão. Deus preferia que ele obedecesse e não oferecesse nada em holocausto, mas obedecesse. Não é?
Então não é porque é para Deus que vale tudo, que é de qualquer forma. Não é? Foi por isso que Saul perdeu sua bênção. Então, preste atenção nisso. Não é porque é para Deus que, se é para Deus, está tudo bem, Deus aceita, vale tudo. Não. É para Deus, mas Ele quer que seja feito da forma que Ele mandou fazer. Tem muita gente que faz de qualquer maneira e quer dizer que, o importante é que foi para Deus. Mas não é assim. Não é porque é para Deus que eu vou fazer de qualquer maneira e Deus vai aceitar. Não. Vamos continuar a leitura, para a gente ir concluindo aí. Versículo 16. Declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Outro motivo pelo qual Saul perdeu o trono de Israel, por não aceitar o seu erro. Irmão, quando Samuel tentou mostrar para Saul que ele tinha desobedecido, aí Samuel começa a lembrar para Saul de onde Deus tinha tirado ele, o que Deus tinha feito, o que Deus tinha mandou ele destruir os amalequitas e que ele não tinha dado ouvido à voz do Senhor. Quando Samuel falou isso, Saul disse assim, não, alto lá, eu obedeci. Obedeci ao Senhor, fui no caminho que Deus mandou, destruí os amalequitas, trouxe só o rei, Agag. Os amalequitas eu destruí totalmente. Então, irmão, por que Saul perdeu o trono de Israel? Por não aceitar o seu erro. Irmão, uma grande diferença de Saul para Davi foi que Saul não aceitava os seus erros, né? Já Davi não, irmão. Davi, quando o profeta Natan foi lá, identificá-lo, notificá-lo do seu pecado, ele disse prontamente, pequei contra o Senhor. E suplicou o favor ao Senhor, pediu perdão ao Senhor. Então, irmão, Saul perdeu o trono de Israel por não aceitar o seu erro. Quem sabe se Saul tivesse aceitado o seu erro de pronto, né? Tivesse chamado o pecado de pecado mesmo, né? Quem sabe se Deus não tinha aceito ele, Deus tivesse restaurado ele. Porque Deus, irmãos, está sempre pronto a perdoar. Mas é triste quando a pessoa não aceita o seu erro. Tem gente que pensa assim, aonde vai ficar a moral dela, né? Se ela aceitar que errou, mostrar que errou. Antes de você pensar como vai ficar a sua moral, a sua consideração diante das pessoas, pense, talvez você diga assim, eu vou perder muito se todo mundo ver que eu estava errado, né? Mas eu quero dizer para você que você vai perder muito mais em não aceitar que está errado, em não pedir perdão. Se você pedir perdão hoje, talvez você passe alguma vergonha, né? Mas aí Deus te restaura, Deus te levanta. É melhor você fazer isso do que você, por orgulho, não aceitar o seu erro. Talvez se você aceitar seu erro, você cai, mas levanta. Mas se você não aceitar seu erro, meu irmão, talvez você caia e não levante mais. É melhor tropeçar e levantar ou cair e ficar prostrado. Então aceite o seu erro enquanto é tempo. Aleluia. É vergonhoso aceitar o erro? É mais vergonhoso ficar prostrado com pessoas que caíram e até hoje estão caídas, do que tropeçar
mas levantar. Então, se tiver de aceitar seu erro, aceita seu erro. Levanta a tua cabeça, né? E Deus vai te usar de novo, Deus vai te abençoar de novo. Mas não esconde o erro, né? Não deixa de aceitar que está errado, não deixa de se arrepender. Pecou? Pede perdão. Aceita o erro. Chama o pecado de pecado mesmo. Mas o Senhor pode te restaurar, pode te levantar e te usar novamente. Mas não fica escondendo, meu irmão. Saul tentou, ele não aceitou que estava errado. E aí ele foi só descendo esse degrau e perdendo a sua bênção. Versículo 21. Mas o povo, Samuel estava explicando ainda, né? Não aceitando o seu erro e explicando para Samuel. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aí, irmãos, Saul insistindo para mostrar que estava certo. Aí Samuel disse assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Já que Saul estava dizendo, né? Não, o povo trouxe as ovelhas, as vacas para oferecer em holocausto. Aí Samuel disse assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua palavra? Então eu encontro aqui, irmãos, para a gente ir chegando no final, mais um motivo pelo qual Saul perdeu o trono de Israel. Por achar que a adoração é mais importante do que a obediência. Saul achou que adorar ao Senhor era mais importante do que obedecer ao Senhor. E aí ele se deu mal. E aí, irmão, a gente poderia falar muito sobre isso. Não é? Não, Saul estava dizendo, não, o povo trouxe aí as ovelhas e vacas aí para oferecer em sacrifício. Não é? Como que a adoração, né? Aquele ato de adoração, oferecer em sacrifício, fosse mais importante do que a obediência. Estou adorando é o que importa. Não é? Mas, meu irmão, Deus quer mais saber da vida do adorador do que da adoração do adorador. A tua adoração não esconde a tua vida. O que você faz para Deus, Deus está mais interessado no que você é para Deus e não no que você faz para Deus. A tua adoração, a tua obra para Deus é menos importante do que o que eu quero dizer. Deus está mais interessado no que você está se tornando, não no que você está fazendo para Ele. Porque tem muita gente que faz muita coisa para Deus, mas não é um adorador de Deus. Tem muita gente que, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, ele faz tudo para adorar o Senhor. Mas Deus, ele está mais interessado na vida do adorador do que na obra do adorador. Às vezes a gente se engana, né, irmão? Né? Às vezes a gente vê a pessoa levantando a mão na igreja, adorando, cantando. E às vezes a gente acha que olha para a pessoa assim, ó, aquele irmão é uma benção. Né? Mas Deus não se impressiona com o levantar da nossa mão, com o quanto cantamos bonito, o quanto estamos fazendo. Deus está interessado o que você está sendo
não o que você está fazendo. Isso poderia render mais, mas vamos deixar por enquanto por aqui. Então, Saul estava dizendo, não, o povo trouxe as ovelhas aí, as vacas, porque é para adorar, é para oferecer em sacrifício, Samuel. Aí Samuel diz assim, tem porventura o Senhor mais prazer em sacrifício do que na obediência? Então eu diria para você, por que Saul perdeu o trono de Israel? Por achar que a adoração é mais importante que a obediência. A obediência é mais importante, meu irmão. O obediente adora, mas nem sempre o adorador é obediente. O obediente, ele adora, mas às vezes o adorador não obedece. Então, se preocupe mais em obedecer a Deus, pois o obediente vai querer adorar, vai ser natural na vida do obediente. Então, nem sempre o adorador está obedecendo. Deus não se impressiona com levantar da tua mão, com cantar da tua boca. E eu poderia dizer, Saul estava querendo adorar, mas em pecado. Estava com a vida toda errada. Mas o importante para ele era oferecer sacrifício, holocausto. O importante para ele não era consertar, não era obedecer. Ele estava querendo adorar, mas tinha feito tudo errado. Ele tinha acabado de desobedecer. E estava preocupado em oferecer um holocausto. Tinha acabado de fazer o contrário do que Deus tinha mandado. Quantas pessoas, elas estão adorando, mas acabaram de desobedecer. Você acredita que isso é possível? É possível. Saul tinha acabado de desobedecer e estava querendo ir levantar o altar para adoração. Quantas pessoas estão adorando com a vida toda errada, irmão? Quantas pessoas estão cantando com a vida toda errada? Acabou de desobedecer de manhã e agora à noite está levantando a mão, está cantando. Acabou de fazer tudo errado e agora está cantando, está pregando. Mas Deus, quem está ali na frente da igreja não conhece o coração, mas Deus conhece. Deus sabe de tudo. Então, guarde isso. Importa para Deus a obediência. Não importa o tamanho da tua adoração, importa o tamanho da tua obediência. Não importa o quanto você faz para Deus, importa o quanto você obedece. Aleluias. Isso é que é importante para o Senhor. Vamos terminando? Versículo 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, Samuel continuou dizendo. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu termino aqui. Por que Saul perdeu o trono de Israel? Primeiro, por pecar, terminando aqui. Eu termino com essas duas observações. Primeiro, por pecar para agradar aos outros e por pecar por medo dos outros. Saul estava justificando para Samuel. No versículo 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado do Senhor as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então Saul estava dizendo, eu pequei porque eu dei ouvidos à voz do povo. Ou seja, eu fiz isso, eu queria agradar as pessoas, né, que estavam querendo trazer as ovelhas, para agradar os outros. Nesse caminho, meu irmão, você tem que decidir a quem você quer agradar. Não tem como você agradar a Deus e agradar as pessoas. Não tem como. Deus não aceita. Às vezes para agradar o Senhor, você tem que ficar contra algumas pessoas. Está pronto para isso? Às vezes, para fazer o que Deus quer que você faça, algumas pessoas não vão gostar. A pergunta é, está pronto?
Está pronto a ser rejeitado pelas pessoas? Saul não estava pronto. Por isso ele perdeu o trono de Israel, porque ele quis agradar as pessoas. Então eu pergunto para você, a quem você quer agradar, meu irmão? A opinião de quem é mais importante para você? A opinião das pessoas ou o que Deus mandou você fazer? Você pode escolher. Se você quiser agradar as pessoas não vão fazer para você o que Deus pode fazer por você. Ou você quer agradar a Deus e desagradar algumas pessoas. Saul escolheu agradar algumas pessoas e perdeu o trono de Israel. Será que você quer agradar as pessoas e perder o que Deus tem na tua vida? Ou você prefere agradar o Senhor? É algo para você pensar. Às vezes, irmãos, você vai agradar o Senhor, fazer o que Deus está mandando, falar o que Deus está mandando você falar, e algumas pessoas não vão gostar. Então você vai ter que decidir. Você quer o agrado das pessoas ou quer fazer a vontade do Senhor? Eu quero dizer para você, prefira a vontade do Senhor. Agrade ao Senhor. Sirva ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Se Saul tivesse feito isso, preferido Deus, tinha sido mantido rei e tinha continuado a obedecer ao Senhor, e talvez a história não seria essa que nós lemos hoje. Mas ele preferiu a opinião dos outros. Então pense bem. A tua história pode continuar ou às vezes pode parar por causa da opinião dos outros. E aí, vai parar a sua história? Vai parar o que Deus está fazendo na tua vida? Por causa dos outros? Ou você vai continuar obedecendo ao Senhor? É alguma coisa para a gente pensar. Então, Saul estava dizendo, pequei porque eu dei ouvido à voz do povo. E depois também, nesse versículo, ele também deixa claro que pecou porque teve medo também dos outros. Então, meu irmão, se você tem um chamado do Senhor, nem peque para agradar as pessoas, nem peque por medo das pessoas. Não é? Eu lembro daquele versículo que a Bíblia diz que os homens podem matar o corpo, né? Mas não pode matar a alma. Aleluias. Não tenha medo. Se Deus te mandar você falar, fale. Se Deus mandar você pregar alguma coisa, pregue. Se Deus mandar você ir a algum lugar, vá. Não tenha medo das pessoas. O máximo que você pode perder é a vida. Mas os profetas de Deus do passado, muitos deles perderam a vida, mas ganharam a salvação, mas permaneceram obedecendo ao Senhor. Então, meu irmão, prefira obedecer para você não perder o que Deus quer fazer na tua vida, para você não perder o seu chamado, como Saul perdeu o trono de Israel. Vamos recapitular. Por que Saul perdeu o trono de Israel? Por não renunciar às coisas que desagradam ao Senhor, por obedecer de forma incompleta, por ter a consciência cauterizada, por culpar os outros pelos seus erros, por achar que se é para Deus vale tudo, por não aceitar seu erro, por achar que a adoração é mais importante do que a obediência, por pecar para agradar os outros e por pecar por medo dos outros. Então, guarda essa palavra de Deus no seu coração, que essa palavra aí sirva para o seu chamado, para o que Deus tem na tua vida. E que aprendamos com os erros de Saul. Aprendamos o que não devemos fazer, né? Para que nós não venhamos perder aquilo que Deus tem na nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus nessa hora, para que Deus coloque essa palavra mais fundo no seu coração e fale melhor na tua vida, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra que nós falamos nesse momento, por que Saul perdeu o trono de Israel? Que essa palavra, Senhor, ela sirva de alerta para nós. Ela seja uma palavra que venha acender a luz vermelha, venha acender a luz amarela, que nós venhamos parar e pensar. Meu Deus, em nome de Jesus, e entender que o nosso chamado é inegociável e que por nada vale a pena a gente parar. E, Senhor, e que a semelhança de Saul nós não queremos perder. Como Saul perdeu o trono de Israel, nós não queremos perder aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Portanto, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender que obedecer ao Senhor é melhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que a opinião das pessoas não é mais importante do que a tua opinião, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender que aquilo que o Senhor nos mandou fazer está no individual. O Senhor vai nos cobrar no individual. O Senhor vai querer saber o que fizemos e não o que os outros dizem, a opinião dos outros, Senhor. Que estejamos prontos a te servir e a te obedecer, para que a nossa história não seja como Saul, ela não seja interrompida, Senhor, para que o nosso ministério não seja interrompido. E assim, Pai, coloca essa palavra fundo no nosso coração. Assim eu te peço nessa hora. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.